Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa sugestão de vídeo também, fazer todo aquele ritual que todo mundo já sabe. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixar o like, deixa o like. Se você não deixar, você é um bobão, porque você está vindo no vídeo e não deixa seu like. Então você está perdendo seu tempo de vida em um vídeo que você não deixa o like e nem o dislike. Então, vamos... Como fala mesmo aquela parada lá? Interagir, é isso mesmo. Vamos interagir, né? Interaja aí com a gente aí no vídeo. Tá bom? Tivemos um jogo internacional de Porto Alegre e Flamengo. Desculpe, o vídeo vai estar saindo agora para vocês, porque eu não tive tempo de mandar o vídeo antes. Ainda vai ter vídeo do Botafogo, mesmo atrasado, mas é interessante, Botafogo e LDU. Até para saber um pouco da LDU, da torcida do São Paulo, que está aqui no meu canal. Mas nós vamos falar de Internacional de Porto Alegre e Flamengo. Tivemos até show, né? Tivemos chuva de prata, mas o show foi do prata. Tivemos ali o Felipe Luiz colocando seu time em campo de uma maneira que ele já coloca, mas eu acho que a ideia que o time do Flamengo entrou em campo ontem, eu acho que é a maneira que o Flamengo tem que jogar todos os jogos, tá? E sim, tivemos chuva de prata, algo assim sensacional. Foi uma estratégia maravilhosa do Inter. Segundo o Barcelos, não sabia de nada. Eu creio que o Barcelos sabia sim, mas segundo o Barcelos, não sabia de nada. Ia procurar quem fez isso. É um presidente que não sabe de nada que acontece no clube. É maravilhoso, né? A maioria dos presidentes hoje em dia são assim, né? Sempre tira o deles da reta e coloca no cara ali que vai quebrar para o mais fraco sempre, não tem jeito. A corda quebra para aquele cara mais fraco. Então é isso aí, o estagiário vai pagar por incompetência do próprio presidente Barcelos. Mas beleza, vamos lá. Então vamos lá pro vídeo? Vamos lá pro vídeo? Antes de ir pro vídeo, vamos mostrar o show que teve da chuva de prata, tá? Que foi algo assim, tirou a concentração total do Inter. O Inter entra concentrado, os jogadores recebem ali a instrução do treinador, o capitão fala, os caras entram em campo. Vem a chuva de prata. Não foi show de roupa nova, mas teve chuva de prata. Saída de bola do Flamengo. O Flamengo saía com 3 jogadores. Alessandro fazendo essa saída de bola. Bem parecido com o que aconteceu no primeiro jogo. Vocês lembram? No primeiro jogo, a diferença é que tinha o Royal aqui do lado. Não era o Varela, né? Era o Royal. Eu acho que o Varela foi melhor que o Royal, tá? Era o Varela desse lado de campo, não era o Royal, mas que saída de 3, com o Ortiz abrindo aqui do lado de campo, tá? O Ortiz com bastante liberdade. E esses 2 caras aqui no meio, que eu vou falar um pouco desses 2 caras depois, tá? Que são 2 jogadores assim, que tem um balanço na equipe do Flamengo excelente, consegue fazer um trabalho excelente, além de ter um balanço defensivo muito bom. Quando tem a bola no pé, tem uma puta qualidade para criar jogadas, achar espaço, achar um passe. A Saul e Jorginho. Jorginho e Saul. O Saul fez um grande jogo. Esse eu acho que foi o melhor jogo do Saul pelo Flamengo, esse jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio. E o Jorginho também, que é um cara excelente, muito experiente, sabe o que fazer em campo, como a gente gosta de falar, sabe cortar caminho em campo, né? E o Jorginho sabe fazer isso muito bem. E na saída de bola, o time do Inter baixava 3 jogadores aqui para fazer a pressão, nas costas dele o Flamengo colocava Saul e Jorginho para fazer essa construção e essa saída de bola, tá? Saída de bola do Internacional. Na saída de bola do Internacional, o que acontecia? Um Flamengo pressionando bastante, e é um Flamengo que pressiona muito com 4 jogadores 3 jogadores de velocidade. Colocar aqui Bruno Henrique, Plata, mais o Lino, e você tinha o Arrascaeta ali que substituiu o Pedro, né? Muita gente chorando porque o Pedro não entrou, mas o Pedro não entrou porque tem uma ideia de jogo do Felipe Luiz. É necessário que tenha 4 jogadores que pressionem bastante em campo, 2 volantes ali atrás são 2 volantes de bastante contenção e criação, e esses jogadores de velocidade que vão pressionar e vão recuar para fechar a defesa. Se você não fechar a defesa, meu amigo, vai complicar, vai pesar demais para esses 2 volantes que já fazem bastante já, né? Volante meia, né? Tem os 2 com 2 puta meia, né? E você vê aqui também o Saul baixando bastante aqui para fazer essa pressão, né? Quando essa bola vinha aqui, você tinha o Maia entre o bloco da equipe do Flamengo e a equipe do Inter saindo com 4 jogadores, Bernabé mais aberto aqui, Aguirre do outro lado, e os seus 2 zagueiros. E quando essa bola sair, você vê o Flamengo pressionando já a pressão do Flamengo. O Bruno Henrique já vai pressionar e vai fazer o quê? Bola longa do Juninho. Essa bola longa a gente já vai entender outra coisa aqui também. Olha a cobertura da equipe do Flamengo. Como o Flamengo corre bem para trás. Como já está bem postada a última linha do Flamengo defensiva aqui desse lado, né? Já esperando essa bola longa. Já são a expectativa dessa bola longa para fazer esse gatilho de recuo. Vamos recuar. Vamos já se movimentar, posição corporal correta, e mais à frente do vídeo vocês vão ver isso também. Para mim foi o melhor jogo do Flamengo, assim, em termos de modelo de jogo, de entendimento do que tem que ser feito. Porque o Flamengo ele foi equilibrado defensivamente, equilibrado na construção e definidor no ataque. Então isso é excelente, quando o time faz isso, o time ele passa a ser um time completo na questão tática, né, naquilo que o treinador quer passar para o time, né? Então o time acaba sendo um time bem completo nessa construção tática. Saída de bola do Flamengo, novamente mostrando aqui para vocês, saída de bola do Flamengo, 4 jogadores, aqui você vê o
O Ortiz baixando bastante justamente com o Léo Pereira. O Rossi vai fazer uma bola mais longa aqui. 2 jogadores do Inter pressionavam, tanto o Ricardo, tanto o Ricardo Matias, mais o Patrick, né? Pressionava bastante. Aqui na linha de meio aqui você tinha também 3 jogadores pressionando. O Wesley era um desses. Vamos falar do Wesley desse jogo, tá? Que o Wesley era um ponto positivo para cortar a linha de passe, mas negativo para deixar espaços, tá? A gente vai entender depois. Aqui você tinha também o Tabata e você tinha o Rodrigues, mas por dentro aqui, assim, era a pressão do Flamengo, da equipe do Inter na saída de bola do Flamengo. Aqui você vê que você não tem o Varela aqui, o Varela era liberado para avançar e completar essa linha de 5 lá na frente, tá? Então o Flamengo tinha uma linha de 5 lá na frente, abrindo aqui o campinho para que vocês entendam o que eu estava falando agora do Jorginho mais o Saul. Eles dois, o Flamengo tem assim, o Flamengo coloca o time assim, ó, 4-2-4, tá? 4-2-4, que eu gosto de falar que é um 4-2-4 ali falso, né? Que não é um 4-2-4, depois ele vira 4-4-2. Né? Então esses 2 jogadores centrais aqui, ó, eles têm um trabalho de balanço defensivo muito importante para a equipe do Flamengo, eles fazem isso muito bem. Mas muitos jogadores que fazem, jogadores mais jovens, para fazer isso, tá? Mas para eles fazer esse balanço e isso dar certo, é necessário que o grupo todo no Flamengo esteja junto nesse balanço, nessa movimentação defensiva, tá? Um exemplo, há momentos que o Flamengo vai ter que baixar o bloco. E qual é a definição disso aqui? Esses 2 jogadores de lado precisam estar prontos para baixar. Tanto é que um jogador do Flamengo, foi um jogador muito bem defensivamente, roubou bastante bola, foi o Prata. O Prata ele sempre estava baixando aqui, ajudando a defesa do Flamengo. Enquanto ficavam alguns jogadores do Flamengo aqui avançados, ó, Rascaeta, mais Bruno Henrique, mais o Samuel Lino. Tá? Então ficava mais avançado. E o Prata sempre baixava para compensar esse espaço aqui central, esse espaço no meio, que realmente gera bastante espaço quando tu tem 2 volantes, tu tem o seu meio campo muito curto. É um risco, mas se você tiver balançado com seus jogadores de lado de campo, bem organizado, teu time não vai sofrer muito. E tu vai ter mais jogadores de frente para pressionar, jogadores de velocidade que te dão intensidade, não só pressão. Há uma diferença só de pressionar e de ter intensidade na pressão, que é o mais importante. Você pode pressionar, mas às vezes você não tem a intensidade, porque os seus jogadores não têm a característica de intensidade. Um exemplo, Pedro, ele não é um jogador de intensidade, ele sabe pressionar. Eu aqui sei pressionar, até você do outro lado vai saber pressionar, mas intensidade nós temos? Não temos. Então poucos jogadores têm essa intensidade. Quando o time pede isso, às vezes isso aqui fica muito livre, fica muito vulnerável, e é necessário que esses jogadores que na frente tem intensidade de marcação, tem também intensidade de retorno para ajudar defensivamente quando o time está compactando. Tá? Um exemplo, o Flamengo vai compactar em alguns momentos. A bola vai chegar aqui. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Esse número 2 é o time adversário. A bola vai chegar aqui para ele. Esses jogadores do meio do Flamengo, esses 2 meninos aqui, o Jorginho mais o Saúl, eles balançam muito assim. Eles sabem fazer isso muito bem, mas eles não balançam com velocidade para atacar com pressão o adversário que está com a bola. Isso fica a incumbência do jogador de lado de campo. E eles fazem uma cobertura muito tranquila aqui. Eles conseguem se guardar para momentos quando eles precisarem realmente fazer a pressão, realmente fazer esse salto de pressão, esse gatilho de pressão no adversário. Por experiência até, né, que eles têm. E esse jogador que está aqui vai baixar aqui. Um exemplo, se essa bola passa, Samuel Lino faz a pressão, que não é o Samuel Lino ele deixa muito espaço também, tá, gente? Às vezes o Bruno Henrique desse lado que descia, vou mostrar para vocês na imagem. Passou, ele está pronto aqui para atacar. Agora sim, ele está pronto para atacar esse jogador que passou com a bola. E esses 2 jogadores, por isso que eu falo, o Jorginho e o Saúl, eles têm uma entrega assim no time, eles conseguiram melhorar aquilo que já era bom, né? Digamos assim, melhorar o que já era bom. E pro Felipe Luiz isso é excelente, né? A tática do Felipe Luiz ontem, a ideia de jogo do Felipe Luiz ontem, ela conseguiu, acho que foi melhor, foi mais. Ela teve uma melhor visualização daquilo que quer o Felipe Luiz. Vamos voltar lá pro vídeo. E quando essa bola do Flamengo ela é lançada longa, você veja aqui onde está o Varela. Tá vendo? O Varela está aqui baixo, jogando baixo. Mais baixo na faixa de ataque. Né? Na faixa central aqui, Bruno Henrique mais avançado. Olha aqui. 5 jogadores do Flamengo. Lino, Rascaeta, Bruno Henrique e o Prata. E mais o Varela. Por que o Varela está aí? Porque esses espaços ele aparecia para o Varela. Esse espaço no corredor ele aparecia para o Varela. O Varela sempre tinha esse espaço no corredor, porque a equipe do Inter compactava muito seu bloco, o Wesley marcava por dentro o Prata, às vezes você tinha o Bernabé marcando por fora um pouco o Varela, mas era muito difícil, ele sai da última linha, ele deixa espaços, então o time do Flamengo se movimenta bastante, se trazia espaços.
o Flamengo assim trabalhar no corredor, de trabalhar muito bem nesse corredor. Tanto é que o gol sai de uma movimentação errada do Inter, a movimentação certa que o Flamengo fez ali com o Ortiz, que tinha muito espaço. Eu vou mostrar isso mais adiante. E assim o Flamengo conseguiu o seu primeiro gol. Gol que, para mim, o primeiro gol já fechou o que ia acontecer nesse jogo, que o Inter realmente estava entregue nesse jogo, e o Roger Machado não conseguiu encontrar saídas, precisava de jogador de velocidade na frente, o Inter não tinha um Wesley, mas o Wesley muito bem marcado, você tinha ali o Ricardo Matias, que é um jovem da base, subiu agora, mas um jogador de 1,90 m e pouco, não é um jogador de velocidade, é lento, é um jogador mais para fazer aquele apoio, aquele pivô. Você tinha ali o Alan Patrick, que sumiu um pouco do jogo também, Tabata foi muito abaixo, então era um Inter que não conseguiu achar caminhos realmente para fazer a defesa do Flamengo correr mais para trás, né? Não fazer a defesa do Flamengo correr para frente, como o time do Flamengo correu para frente, a defesa do Flamengo. Isso mostra, correr para frente, que o time adversário não está te trazendo dificuldades. Por isso que essa defesa corre para frente. E ela correndo para frente, ela vai colocar os jogadores de velocidade lá na frente, que essa linha aqui do Flamengo, e vai te massacrar, cara. Aí complica a tua situação. Vamos mostrar mais imagens aqui do jogo. E aqui nós podemos ver o bloco de marcação do Flamengo, como o time do Flamengo adianta o seu bloco, compacta bastante, né, a equipe do Flamengo. E veja aqui o Prata, né? Quero destacar aqui o Prata, que é um jogador que trabalhava bastante por dentro. Nisso aqui ele trazia o Wesley para trabalhar por dentro também, marcando ele. Aqui você tem um Prata trabalhando por dentro, mais na linha central, aqui como fosse um meia. Próximo aqui ao Jorginho e ao Saúl, né? Então podia ter o triângulo aqui, que não seria nada demais. E mais à frente, os 3 jogadores de frente do Flamengo, juntamente com o Prata também, que é jogador de frente. Mas aqui você tinha uma divisão de blocos, né? Você tinha o Lino mais adiantado aqui desse lado de campo, fazendo a pressão aqui no Aguirre, que podia receber essa bola. E quando o Lino o Aguirre recebia essa bola, o Lino pressionava. E se o Lino não pressionasse e recuasse, você tinha uma Arrascaeta já fazendo o que o Aguirre ficasse um pouco, o Aguirre não avançasse. Então a equipe do Inter não tinha quem avançasse por cima do bloco do Flamengo, sabe? Então deixava muito tranquilidade para o time do Flamengo subir. O seu bloco, o time do Flamengo está subindo aí o seu bloco, né? Então tinha muita tranquilidade para isso a equipe do Flamengo de subir o bloco, porque o Inter não trazia dificuldades, o Inter não incomodava a equipe do Flamengo. Essa é a grande realidade, né? Então estou destacando aqui o Prata para que vocês entendam depois o que vai acontecer no jogo. Aqui no meio, os 2 volantes que eu tinha falado agora há pouco, tanto Jorginho quanto Saúl, fazendo um bom jogo, um excelente jogo, marcando muito bem quando necessitava. Os dois estavam alinhados, marcando aqui por dentro também, com muita tranquilidade. Quando era necessário, você tinha até o Bruno Henrique baixando para esse lado aqui e o Prata baixando aqui. Um Flamengo fechava no 4-4-2, bem compactado, dificultava a vida do Inter de sair para achar caminhos, como o Inter não tinha ninguém para filtrar, e piorava a situação do Inter, né? E no segundo tempo, da Borré, entra Valência também, que não deram em nada, né? Também foi bem difícil. Também a única bola foi a bola na trave do Borré, por um espaço que a equipe do Flamengo deixou de lado de campo, que o Aguirre consegue encontrar aquele espaço e dar um cruzamento, e o Borré acaba metendo aquela bola na trave. Mas vamos lá, vamos falar mais aqui, vamos trazer mais imagens. Eu tinha falado do Prata agora há pouco, falando novamente do Prata, eu tinha dito lá na imagem do Campinho agora há pouco também que o Prata ajudou muito defensivamente, era quase esse terceiro homem do meio de campo. E veja só, time do Inter com a bola, Bernabé com a bola, olha a velocidade do Prata, o Prata já chega, já faz a pressão, já consegue recuperar a bola, já consegue fazer uma jogada de velocidade, adianta a bola, faz um trabalho de velocidade, já consegue achar espaços ali defensivamente, consegue achar espaço na defesa do Inter, passando essa bola ali pro Bruno Henrique. E o Bruno Henrique consegue novamente devolver essa bola pro Prata, e o Ricardo já chega e faz uma marcação mais dura ali, tira essa bola do Prata. Mas você veja, como o Prata descia muito para ajudar a equipe do Flamengo na marcação. Por isso que eu falei, a chuva de Prata aconteceu, mas quem deu chuva foi o Prata. Tanto é que foi um passe de cabeça do Prata que fez o Flamengo chegar ao gol da vitória, digamos assim, abriu para cá e dificultar mais ainda a vida do Internacional, que já estava bem difícil, né? Bem difícil por tudo que ocorreu antes do jogo começar. Lance interessante para a gente falar aqui também, nós podemos esquecer. Defesa do Flamengo, como eu tenho falado sempre. O time do Flamengo que jogou contra o Internacional foi um time completo. Eu falo na questão tática, na questão de modelo de jogo. Podemos ter uma melhora no modelo de jogo, entender o que é o Felipe Luiz. Eu acho que essa entrega do modelo de jogo do Flamengo contra o Internacional tem que ser o modelo de jogo para outros jogos também. Aqui defensivamente a gente entende como que a equipe do Flamengo defensivamente ela se posiciona perfeitamente nesse jogo contra o Inter, tá? Não estou falando aqui que não vai haver erros, não vai haver derrotas, isso não vai acontecer, sim, claro, até essa própria defesa que eu estou elogiando pode errar, claro que pode, mas esse treinamento de posicionamento corporal que vocês estão vendo aqui, tanto do Ortiz, tanto do Léo Pereira, é muito importante para você saber o momento certo de você recuar e de você matar a jogada de profundidade do adversário. Bola longa do Inter, pressão do Prata, Inter na bola longa, olha a movimentação corporal dos jogadores do Flamengo tranquilamente,
sem pressa, acha o caminho certo, recebe a bola, controla o jogo e consegue trabalhar novamente a saída de bola do Flamengo. Voltando Alexandro, voltando Alexandro, adiantando Varela, 2 jogadores centralizados aqui, que são os 2 volantes, no meio de 4 jogadores do Inter, muita tranquilidade, sai com muita tranquilidade, buscando muito espaço, e acha os espaços tranquilamente. Aqui você vê o Bernabé vindo para cima, mas olha como já deixou espaço nas costas aqui do Wesley para o Prata receber essa bola. Então é um Flamengo que sabia se movimentar bem dentro de campo e assim gerar e criar espaços para a própria equipe, a equipe do Flamengo, claro. Falando aqui novamente do Flamengo, e lógico que esse vídeo é para falar mais do Flamengo, porque o Inter, infelizmente, torcedores do Inter, peço perdão, mas o Inter não conseguiu mostrar nada nesse segundo jogo. Se o Inter mostrasse um pouquinho do que fez no segundo tempo lá no Maracanã, seria melhor. Esperava isso do Inter, eu acho que até a torcida também, mas não mostrou. Falando aqui do Flamengo, eu gosto de falar dessa questão aqui de, como o Felipe Luiz fala muito, time em 2 partes, o time se divide em 2 partes. E realmente o time do Flamengo se divide em 2 partes. Nesse momento também na fase ofensiva, veja só, 5 e 5. É um Flamengo de 5 lá e 5 cá, 5 na defesa e 5 no ataque. Interessante a gente ver isso, 4 jogadores defensivamente aqui, 5 jogadores na defesa, e aqui você tem 5 jogadores avançando, atacando a última linha da equipe do Internacional. Eu marquei aqui o Wesley, porque vamos falar do Wesley já no próximo imagem. Saída de bola do Internacional, pressão do Flamengo com 2 jogadores, Bruno Henrique e Arrascaeta. Saída de bola, Thiago Maia do lado do Juninho. Lançamento, você veja a movimentação já da equipe do Flamengo. Como se movimenta bem os jogadores do Flamengo já para diminuir esse espaço e tirar a opção de passe aqui para o Ricardo Matias. Olha o posicionamento já do Léo Ortiz, como a defesa do Flamengo já volta tranquilamente e já consegue dominar essa bola e voltar essa bola ali para o Rossi. E aqui a gente está mostrando a marcação do Inter. O Inter também subia seus blocos, subia num bloco aí de 4, 5 jogadores. No meio você tem o Rodrigues, mais centralizado, a equipe do Inter fazia pressão na equipe do Flamengo. Você veja o posicionamento dos laterais, você tem o Alexandre mais baixo, você tem o Varela mais adiantado. É uma adaptação do modelo de jogo do Felipe Luiz. Você tem aqui o Prata bem alinhado já aqui, né, com o Varela à frente aqui, buscando as costas do Wesley, nesse tipo de quando tinha essa construção, né? O time do Inter fazia pressão, mas não era aquela pressão tão efetiva, então a equipe do Flamengo conseguia achar os espaços, trabalhar bem e assim achar os espaços pelo lado de campo. O Wesley marcando aqui o Prata, o Wesley ele baixa bastante por dentro para marcar o Prata, então estou marcando os 2 jogadores aqui, a construção do Flamengo. Isso dava muita liberdade ao Ortiz, tá? Ó, novamente aqui, o Wesley vai avançar, o Wesley vai fazer o quê? O mapeamento. Tá? Ele vai olhar para esse lado para ver onde está o posicionamento do Varela e vai continuar marcando aqui o Prata. Então ele se posiciona, olha para o lado para ver onde está o Varela, olha lá como ele vai entrar por dentro. O Varela com muita liberdade no corredor para uma inversão de bola. Isso era uma ideia de jogo da equipe do Flamengo, mas aqui vai tentar uma bola mais longa buscando aqui o Bruno Henrique na jogada de velocidade. Mas o Varela tinha essa liberdade do lado de campo. Tanto é que ele teve uma oportunidade aqui que ele finaliza para fora, né? Esses espaços que ele tinha encontrado. Então o Wesley trabalhando por dentro, a gente já vai chegar lá naquilo que eu quero falar para vocês, dos espaços que eram gerados. O Inter ainda teve um ponto ali também, um momento de um ataque até interessante, né? Que foi a descida do Flamengo, aqui o Saul tá aqui tem uma passada do Rodrigues nas costas do Saul, né? Foi um lance interessante do Inter, mas eu acho que a definição não deu certo, né? Olha lá, acabou definindo errado, tentou um passo para trás, mas foi ser mascarado ali, a equipe do Flamengo conseguiu neutralizar esse passe, o próprio Saul, e acabou não dando certo. Mas foi um lance também ali interessante aos 16 minutos do segundo tempo, né? Novamente aqui, saída de bola do Flamengo, você tem aqui, ó, por dentro o Saul. Saída de bola agora você tem aqui, trabalhando do lado do Léo Pereira, o Jorginho, que baixava para liberar o Ortiz aqui desse lado de campo, porque o Flamengo entendeu que esse lado de campo tinha muito espaço. E aqui você vê o Varela nas costas do Wesley, tá? Nessa construção, você vê o espaço que tinha aqui, né, o Ortiz para receber essa bola. Ele recebe essa bola, ó, movimentação aqui de quem? Ó? Do Bruno Henrique, a bola agora, uma imagem ficou aqui muito, muito próxima ao Ortiz. Então, esse lance também é interessante, você veja aqui novamente, ó, o Wesley marcando o Prata por dentro. Liberdade total aqui pro Varela, mas quem tá próximo aqui para tentar subir aqui no Varela, essa bola chegar, é o Bernabé, mas se o Bernabé sobe no Varela, tu tem ganho das costas aqui do Juninho pelo Bruno Henrique. E aqui você vê o Ortiz com muita liberdade, como o Ortiz tem liberdade para buscar a bola longa de novo, ó, ele consegue carregar bem essa bola, ninguém pressiona ele, o Wesley fica baixando ali no Prata, ó, tem toda a liberdade para buscar uma bola longa se ele quisesse.
Porque ali atrás, na última linha do Inter, você tinha espaços gerados ali pela equipe do Inter, né? Ó. Você tinha espaços ali atrás gerados pela própria equipe do Inter. Tinha espaços ali que era gerado na última linha para um lançamento, se quisesse assim, o Ortiz. Então o Ortiz tinha a opção de lançar ou de conduzir a bola, e ele decidiu conduzir essa bola com bastante espaço. O que eu tinha falado lá no campinho, se vocês lembram no início do vídeo, sobre os dois pontas do Flamengo, você veja aqui, ó. Você tem aqui, ó, Prata agora mais adiantado com o Bruno, com Arrascaeta. Você tem o Lino baixando aqui desse lado, você tem o Bruno Henrique baixando aqui desse lado, e os dois volantes aqui alinhados no meio de campo aqui da equipe do Flamengo. Veja como o Flamengo baixava suas linhas no 4-4-2. Em alguns momentos você tem o Jorginho, eles estão assim, ó, Jorginho e o Saul, em alguns momentos você tem agora aqui o Saul mais abaixo, aqui marcando, à frente dos zagueiros, você tem o Jorginho mais adiantado, você tem os dois pontas voltando para fechar esse espaço, quando o Flamengo estava na fase de defensiva, mais compactação, quando o Inter estava avançando seu bloco, o Flamengo precisava se adaptar lá atrás, se compactar, o Flamengo conseguia se compactar muito bem com esses jogadores ali voltando para ajudar nessa marcação. E lembra que eu tinha falado do Wesley? Lembra aqui, ó, aqui está o Wesley. Lembra que eu tinha falado do Wesley? Aqui está o Wesley marcando por dentro de novo. Ortiz são os atores desse cenário, no qual vai ter uma construção. O Jorginho baixando aqui no lugar do Ortiz para construir, para liberar o Ortiz conseguir trabalhar nesse setor mais livre aqui. Ó. Bola chega no Ortiz. O Wesley vai fazer o quê? Ó? O Wesley agora está se movimentando, olhando aqui para o Varela e também já esperando o espaço nas costas dele aqui do Prata, tá? Para ele se movimentar. Mas aqui não é no Prata, aqui é do Bruno Henrique. Tinha trocado de posição. Às vezes o Prata, o Bruno Henrique, tocava bastante de posição. Em alguns momentos, nesse momento acontece isso. Ó. O Wesley já se movimenta, já com a expectativa de marcar os dois jogadores, tá? Ele fica ali em dúvida, ó. Vai se avançar agora aí o Ortiz. Achou desse lado aqui quem? Ó? O Varela. Bola no Varela, o Wesley avança. O Wesley avançando, o que acontece? Liberdade para o Bruno Henrique. Se o Wesley avança, o Bruno Henrique vai ter liberdade, não tem jeito. Ó. O Wesley avançou no Varela, liberdade para o Bruno Henrique nesse setor. Muito livre o Bruno Henrique aqui para receber essa bola do Varela. Recebendo essa bola, o que vai acontecer? Vai puxar quem? Ó? Ó, ele vai carregar, ele vai puxar quem? O Bernabé. Ele puxando o Bernabé, o cenário também já muda, né, um pouco. Né? Puxa o Bernabé, vai gerar o quê? Gerar espaço. O Bernabé salta para cima do Bruno Henrique, fica a linha de 4 do Inter, a Aguirre não pode mais ficar aberto, a Aguirre agora tem que fechar. Samuel Lino com bastante liberdade nesse corredor aqui para receber a inversão do Bruno Henrique. Ó. Recebe a inversão do Bruno Henrique, que tinha falado do Wesley baixar no meio errado. Ó, recebeu a inversão. Lino dá um drible, finalização, aí vem um Prata, na chuva de prata, dá o passe para o Arrascaeta fazer o gol. O gol, para mim, já era 26 minutos, mas o jogo ficou pior ainda. Quando o Flamengo faz o gol, parece que as coisas desabam. Né? Esse vídeo foi para falar um pouco do Flamengo, desse novo, vamos dizer, movimentações que o Flamengo vem fazendo em campo, dessa ideia do Felipe Luiz, do modelo de jogo do Felipe Luiz, do que o Felipe Luiz eu acho que tem que olhar para esse jogo como um modelo para os próximos jogos do Flamengo, que o Flamengo jogando assim, com essa organização, desse jeito, essa postura em campo, esse controle de jogo, às vezes controle de jogo não é ter posse de bola, às vezes controle de jogo não é apenas aquele time que vai estar com a bola todo tempo no pé, às vezes controle de jogo é você saber entregar a bola para o adversário, continuar a sua jogada, recuperar e assim transitar. Isso também é controle de jogo, nem sempre é você estar com a posse de bola a todo momento, tá? O Flamengo mostrou isso, o que é controle de jogo nesse jogo contra o Inter, controlou muito bem, definiu já no primeiro tempo o jogo para mim. Tem muita coisa para falar desse jogo, o vídeo vai ficar aqui comigo, vou falar mais sobre esse jogo, usar esse jogo muito como exemplo em alguns momentos agora, mais adiante essa semana. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, sua concordância, tua discordância. E é isso aí, parabéns ao Flamengo, está classificado para pegar a equipe do Estudiantes. E precisa ficar de olho na equipe do Estudiantes também. Beleza, gente? Até a próxima.